E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Pode Aprender, o segundo de 2026. Meu nome é Gabriel e eu vou estar apresentando o podcast juntamente com. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Júlia Bom Tempo e eu vou estar apresentando esse podcast juntamente com o Gabriel. Nós temos dois convidados novos e especiais aqui com a gente. Por favor, se apresentem. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Bárbara. Sou e trabalho aqui no Parque Educacional já há quase 8 anos. Formada em Ciências Biológicas, Pedagogia e pós-graduada em Psicopedagogia. Olá, boa tarde. Sofia Geral Jurídica. Também é um prazer estar aqui hoje, podendo participar desse podcast. Pode aprender. O prazer é todo nosso e gostaria de Sofia. mandar um abraço pro pessoal de Angola, né, para os professores que estão assistindo. Antes de dar continuidade, eu gostaria de exemplificar para vocês o que é a didática balvariana. A didática balvariana é o desenvolvimento de habilidades e competências cognitivas por meio da jornada de aprendizagem. Nela, a gente desenvolve autonomia, autodidatismo e oralidade. Se vocês repararem bem, dentro desse discurso eu acabei citando algumas jornadas de aprendizagem. E nisso, a Bom Tempo vai estar dando continuidade pra gente. As jornadas de aprendizagem, elas são estruturas práticas complementares, sendo elas duas etapas. A primeira é a imersão, e o estudante vai ter aquele primeiro contato com a pesquisa, com o assunto que ele vai falar sobre. E na segunda etapa, a gente chama de linguagem intencional, que é a parte que o estudante vai compartilhar o seu conhecimento, matar dúvidas, vai ter toda aquela transição de conhecimento entre os estudantes. E bem, acho que agora a gente já pode iniciar as perguntas, né? Bárbara, como foi a sua experiência com o ensino convencional antes de ter acesso à didática balvariana? Então, a minha experiência com o ensino convencional foi logo no início da minha carreira, né? Assim que eu terminei a faculdade, eu já comecei a trabalhar em escola pública. Então, eu me deparei com uma grande dificuldade, que é a prática, né, porque uma coisa é você estudar a teoria, outra coisa é a prática, ainda mais no ensino público que a gente sabe das dificuldades, né. Sim. Então eu tinha que ficar me reinventando, gastando meu próprio dinheiro, porque eu como professora de ciências ia tentar fazer práticas, criar malabarismos para chamar a atenção dos meus alunos, né. Então foi bem desafiador. E o que mais te incomodava no método tradicional, no ensino tradicional das escolas? Bom, me incomodava o quanto era engessado, assim, né, essa questão de que para você poder fazer algo diferente, você acaba precisando do seu bolso, porque não tem nenhum suporte na escola, pelo menos numa escola pública, né, que foi a experiência que eu tive. E também aquela questão de que o seu objetivo ali é passar o aluno, e não a aprendizagem em si. Aproveitando o gancho que a Bárbara trouxe pra gente, eu gostaria de falar sobre outra coisa que também acaba engessando, né, a aprendizagem dentro do sistema tradicional de ensino. A falta de compreensão do cérebro. E aproveitando isso, né, professor Gabriel, como você acha que compreender o cérebro é bom, né? Torna o aprendizado melhor. Como você acha que funciona? Pois é. Eu queria devolver com uma pergunta, né? Pode um cego conduzir um outro cego? E que a resposta seja não. Da mesma forma, como eu espero um aprendizado eficaz de alguém se eu não sei ao menos como é o processo de aprendizagem, o processo cerebral, né, para a aprendizagem. Então, conhecer o cérebro, principalmente a processos de memorização, é muito importante para a aprendizagem, porque a aprendizagem nada mais é do que memória, do que informações que foram armazenadas de forma concatenada, de forma organizada, em algo que a gente chama de memórias duradouras, ou memórias permanentes, ou memórias semânticas. Então, conhecer isso é de extrema importância para eu saber quais são as informações que são acomodadas junto às memórias permanentes, quais são acondicionadas juntos às memórias de trabalho, que são as memórias de curta duração. Então, é de extrema importância que o professor conheça o funcionamento do cérebro, justamente para que ele possa ter estratégias para que produza nos estudantes um aprendizado eficaz, né? Que é aquele aprendizado que você não vai esquecer amanhã, não vai esquecer semana que vem, mas que vai ser algo duradouro, que vai ser algo permanente. E dando gancho, né, na sua resposta, você acha que, na sua perspectiva, o ensino tradicional, ele respeita esse limite natural do cérebro do aluno? Ele consegue ter atenção durante as aulas, respeita a memória dele, a memorização e etc?
Em regra, não. Alguns professores, né, pegando aqui o exemplo da Bárbara, ela diz que ela tinha que se reinventar. Esse se reinventar é justamente para isso, né? Mas em regra isso não acontece. Em regra o professor chega, despeja o conteúdo, alguns, minoria, vai absorver porque é interessante, porque tem uma certa compatibilidade com aquele assunto, mas a grande maioria, essas informações não vão ser, né, alocadas ali junto às memórias de longa duração. Então, nesse quesito, né, o sistema convencional ele não respeita, inclusive ele não respeita o tempo de atenção que a gente tem, que é tão importante conhecer o cérebro, e a gente tem que ter a noção, né, o conhecimento de que a nossa atenção ela vai ser uma atenção contínua por pouco tempo, cerca de 10 a 20 minutos. Geralmente, no ensino convencional, a aula é de 50 minutos. Então, é impossível para qualquer pessoa manter ali essa atenção contínua aí. Para o ensino convencional, tanto faz e segue o cronograma e é isso mesmo. O que você pensa que acontece no cérebro de uma criança? Ela só escuta passivamente, né? Tá abrupta essas aulas do não. O que eu acredito, né, que é com base no que a ciência, e principalmente a neurociência fala, principalmente com relação a uma criança, né, que é a pergunta. A criança ela tem uma dificuldade a mais que ela precisa vivenciar aquilo que está sendo ensinado para ela, ou seja, ela precisa entrar na história. Ela precisa praticar aquilo ali, tá? Ela precisa sentir, ela precisa, o que a gente fala criar alegorias, né, para que ela seja inserida. No sistema convencional, pode ser que tenha lá nos anos elementares, no pré, que entra na historinha, mas ali a partir do ensino regular mesmo, ela vai ter o contato com os estudos, ela vai ter essa grande dificuldade, né, que não vai ter o lúdico nas aulas, né? Ela precisa do lúdico. E aí, realmente, ela vai encontrar essa dificuldade. E como a sobrecarga cognitiva, ela pode prejudicar tanto o aprendizado, a mente da criança, do adolescente, durante a aula, né, naquele período de aprendizagem, como essa sobrecarga cognitiva pode afetar o aluno? Hoje existe um termo que é um termo novo, que se chama infoxicação, né? Fazendo Hum, uma analogia, infoxicação nada mais é um entulhamento de informações inúteis, que é o que tem no ensino convencional hoje. Muita coisa que eu não vou utilizar, mas que eu tenho que receber aquilo ali, acaba gerando um entulhamento mental, ocupando espaço de coisa que não precisaria estar ali, e acaba atrapalhando justamente o aprendizado eficaz. Hoje a gente sabe que todo mundo tem as suas propensões a algo, a um conteúdo. Por exemplo, a Bárbara é da ciência, eu sou da lei, né? Vocês têm suas preferências também. Isso deve ser fortalecido, né? Aqui no sistema, a gente consegue isso, no sistema convencional não. Tem que nivelar ali, a pessoa não tem muita afinidade com matemática mesmo, assim, ela tem que receber uma quantidade muito grande de informações que vai causar essa sobrecarga, que vai prejudicar um todo. O tempo que ela poderia estar dedicando a algo que ela tem propensão, que ela tem mais facilidade não, né? Habilidade, né? Ela está gastando energia com algo que não vai ser útil. Então, essa sobrecarga que o ensino convencional cria no estudante acaba atrapalhando de forma significativa ali o aprendizado também. Algo tá bom. interessante até de se observar, né, que o Gabriel acabou falando pra gente, principalmente no que diz respeito a barrar o lúdico da criança. Posteriormente, acaba se tornando um adolescente que não tem tanta aptidão com criatividade, sua criatividade não se desenvolve tanto. E isso é prejudicial não só durante a adolescência, né, que é quando a adolescência e infância, quando a criatividade está se desenvolvendo, quando ela está na fase de aprendizado, quando ela está experienciando o mundo, experienciando as coisas. Quando se barra esse lúdico da criança, posteriormente na vida adulta, você tornam adultos, né, robotizados, que não sabem fazer Sim. outra coisa além de seguir funções, né? Você está criando robôs quando você só imita o lúdico da criança e ainda por cima sobrecarrega ela de informações. Imagina uma criança que não tem a capacidade de formular algo, né? Porque não foi estimulada. Não é nem que não tem essa capacidade, mas que não teve o estímulo quando era devido, ela chegando na vida adulta. Uma criança que vai ter muita dificuldade em realizar atividades. Principalmente no que diz respeito à criação de coisas, né? Pensar em coisas. E isso é algo que a didática balvariana acaba influenciando e ajudando a criança a desenvolver, né? O próprio lúdico. Sim, com E, certeza. inclusive, Bárbara, falando agora sobre a didática,
que foi a coisa mais interessante que você percebeu na didática assim que você entrou? Bom, eu gostei muito dessa questão da gente já ter uma receita do bolo, sabe? Tudo parametrizado e aí você já sabe o que vai aplicar. Igual como eu disse, que eu tinha que ficar reinventando todos os dias, buscando coisa para aplicar ali para chamar a atenção dos meninos. Então, na didática eu já tinha o que eu precisava fazer. Então, acho que isso foi muito interessante. E o outro é a questão de dar oportunidade para que os estudantes fossem os protagonistas, né? Porque na escola, com aquele calendário ali corrido, provas e tudo mais, acaba que passa muito batido isso, né? Então, eu acho que essa questão do protagonismo, né, estudantil, acho que também me chamou bastante atenção. Sim. E com esse protagonismo, né, que a didática bolivariana oferece, faz o estudante ele ter uma autonomia, né? Diferente do método tradicional, onde se o aluno falar, ele tá atrapalhando, ele não pode ter aquela participação, ele não pode participar ativamente da educação dele. E, Bárbara, quais foram as diferenças principais que você percebeu? Estudantes que começam a estar dentro da jornada de aprendizagem, a fazer as jornadas de aprendizagem. Bom, eu percebo o crescimento, né, principalmente no desenvolvimento da fala, né, da postura, da oratória, também na organização de ideias, sabe? A pessoa que consegue ler aquilo ali e depois transformar numa narrativa autoral, e é o que realmente importa, né? Porque é ali que também, Sim. até a gente como professor para avaliar, é ali que você percebe o que entendeu sobre aquele assunto. Ele está conseguindo explicar sem precisar ler e tudo mais. Então, eu percebo que os meninos eles se desenvolvem mais cognitivamente falando, entendeu? Eles ficam mais ativos, têm mais liberdade para falar. Então, eu acho que é bem por aí, assim, o crescimento que eu mais percebo. E você acha que os estudantes se tornaram mais participativos durante as jornadas de aprendizagem? Sim, eu acho que eles ficam mais participativos, sim. Até porque aqueles que iniciam com uma certa dificuldade, que são mais tímidos, eles acabam aprendendo com os outros estudantes, né? Porque aqueles que já estão num nível mais avançado, eles servem de exemplo para os que estão começando agora. Então, eles vão ali alcançando até que chega, assim, toda a turma no mesmo nível, vamos dizer assim. Pergunta que eu tenho pra você, Bárbara, acabou despertando a minha curiosidade, qual sua jornada favorita, né? A minha jornada favorita é a jornada argumentativa. É porque, assim, eu acho muito interessante a forma como é conduzida uma jornada argumentativa, né? O próprio nome já diz de argumentar. E, assim, é uma jornada que me surpreende muito, sabe? Tanto nas produções, nas perguntas que os meninos fazem, tanto na hora de responder. E aí eu fico impressionada com quando assim, eles vão muito mais a fundo do que eu esperava, entende? A opinião é importante. E eu acho que é um momento que eu aprendo muito também com eles. Porque às vezes eles me abrem uma perspectiva diferente sobre aquele assunto, algo que eu nunca tinha imaginado, né? É bom ouvir a opinião de uma pessoa mais jovem, né? Que tem experiências Sim. diferentes. Então, é a minha favorita, é a jornada argumentativa. Pegando o gancho na fala da Bárbara, né, que ela fala que os estudantes impressionam ela por fazer alguma coisa que ela não esperava, né, de mais a fundo. Gabriel, como a jornada de aprendizagem estimula algumas habilidades cognitivas, como a criatividade, raciocínio lógico, como ela ajuda a desenvolver essas habilidades? Ajuda de diversas formas, né? São várias as habilidades que a gente percebe que são desenvolvidas através das jornadas. Por exemplo, pegando aqui a jornada que a Bárbara citou, que é a jornada argumentativa, instiga no estudante essa habilidade de criar. Ele vai ter que criar um Hum. menu, ele vai ter que colocar informações ali de forma organizada para que outra pessoa interprete aquilo ali. Então, de organização de ideias, né? Quais outras habilidades? A oralidade, que é muito importante. As jornadas, né? Nós percebemos desenvolvimento. Eles chegam aqui travados, né? Sem conseguir se expressar verbalmente. Às vezes até consegue se expressar, né, no texto, escrevendo, mas falando, né? Eles chegam aqui muito defasados. E a gente percebe que essa é a maior das habilidades. E hoje o mercado ele cobra muito isso, comunicação.
Eu sempre falo que as empresas elas conseguem treinar outras habilidades, mas tornar uma pessoa comunicativa é um desafio muito grande, porque envolve Sim, muitas coisas. Então, dentro dessa habilidade, né, que é a oralidade, várias coisas são trabalhadas, a timidez, a oratória, a dicção. Então, assim, citei aqui algumas das habilidades que a gente percebe. E aproveitando um pouco, né? Um gancho que eu peguei com a Bárbara. Qual a sua jornada favorita, Gabriel? Eu gosto muito da jornada expositiva, pelo fato de praticamente o estudante ter que ensinar aos demais estudantes aquele determinado tema. Eu gosto muito dessa jornada porque ela revela muitas coisas sobre o estudante, principalmente características pessoais ou de características interpessoais dele. Principalmente se ele se comprometeu com aquela jornada, se foi uma apresentação rasa, logo já me dá uma informação de que ele não se comprometeu tanto. Uma jornada profunda já me remete a outras percepções sobre ele. Então, eu gosto muito da jornada expositiva, que além de trabalhar a escrita, organização de ideias, trabalha também a oralidade. E agora? a gente falou muito da oralidade, da criatividade, mas na sua opinião, a didática bavariana ela contribui para diminuir a ansiedade, aquela timidez que o aluno pode ter na hora da apresentação? Qual é a sua opinião sobre isso? Sim, contribui muito, né? A maioria de nós, a maioria das pessoas, elas têm esse medo do julgamento. E a jornada, ela quebra muito isso. Os estudantes chegam e eles têm um medo de julgamento. O que é um medo de julgamento? Medo de eu fazer alguma coisa, né? E saber que alguém vai estar ali fazendo julgamentos internos sobre mim. E na medida que eles são expostos às jornadas, né? E têm que apresentar para os demais, vai se quebrando, vai se tornando natural. E essas atividades que você citou, elas acabam sendo minimizadas e, em alguns casos, até desaparecendo completamente. Sim, É vergonha, timidez, ansiedade, né? Só de pensar que vai ter que falar em público, a pessoa às vezes passa mal. E a gente percebe que algumas pessoas chegaram nessa condição de passar mal em saber que vai ter que apresentar e no final do curso tá sim. falando desenfreadamente. Eu já presenciei muitos colegas que no início era muito tímido, tinha vergonha de falar, só que no final estava falando tranquilamente, com uma boa oralidade, estava se sentindo confortável naquele ambiente, né? Isso acaba também ajudando ao estudante consolidar, né, as informações que ele aprendeu na imersão para a linguagem intencional, porque ele pensa, nossa, eu tenho medo do julgamento, né? Então, para eu não falar alguma coisa errada, eu vou estudar o máximo que eu posso para na linguagem intencional eu conseguir, né, discorrer sobre o assunto de uma forma tranquila. Hum. Justamente, ele faz esse filtro, né? O medo do julgamento, primeiro, vai fazer ele se dedicar mais para que ele não fale besteira. Uhum. E automaticamente isso vai promover nele um conhecimento mais profundo sobre o tema. Então, Exatamente. assim, é uma via, né, que vai só favorecer o estudante. Claro que essa exposição dele, né, a essa situação, dependendo do ângulo que você olhar, pode ser, falar assim, não, do menino, mas na prática a gente percebe que o resultado disso é muito bom, principalmente Sim. para ele. Sim. E acaba criando um ambiente muito bom entre os estudantes, porque os próprios colegas, né, que eu já vi que era muito tímido e tudo mais, os estudantes que estavam ali, eles apoiavam ele. Então ficava assim: "Não, tá tudo bem, fica calmo, pode falar o que você conseguir, eu tô aqui, você quer ajuda". Então cria um ambiente muito bom, né, entre as relações dos jovens que estão naquele laboratório. É realmente muito bom, né, o ciclo que a didática bovariana faz acontecer. Bárbara, como funciona a avaliação dos estudantes na jornada de aprendizagem? Sim, a avaliação é uma avaliação verdadeiramente contínua, né? Porque a partir do momento que o jovem entra no laboratório, ele já está sendo avaliado. Então, ao final da jornada, todos ali vão ter uma nota da produção daquela jornada, né? E a gente avalia desde a produção dele mesmo, que ele fez, né? A parte teórica, vamos dizer assim, a questão da atitude dele, como foi o comportamento, né? E depois a apresentação. Então, se ele atingiu esse objetivo mesmo, se ele explicou como foi o
nível de narrativa dele autoral, se ele se aprofundou bastante no assunto, ou se foi algo mais superficial. Então a gente consegue ter esse acompanhamento, né? E até perceber essa evolução daquele aluno que chegou bem raso, com bastante dificuldade, mas com o passar do tempo foi evoluindo e atingindo umas notas maiores. E a didática bavariana, ela facilita, ou complica a vida do professor, o trabalho do professor? Facilita, com certeza, e facilita muito, né? Tanto igual quando o Gabriel deu o exemplo da jornada expositiva, né? Onde ali a responsabilidade de passar o conteúdo é totalmente dos alunos, eles que vão ser os responsáveis pelo ensinar. E a gente fica só no avaliar, né? Vendo até quando esses meninos, até quanto, né, eles chegaram ali no objetivo. Então, eu acredito que facilita tanto nessa questão, a forma também, igual eu disse, de ter a receita do bolo, né, de já ir para as jornadas sabendo falar, qual é o objetivo que você quer atingir. Então, eu acho que facilita muito. E também a gente consegue verdadeiramente avaliar os meninos. Porque na escola tradicional, essa parte da avaliação, ela fica um pouco complicada. Porque prova muita coisa, né? Às vezes o menino Realmente. ele é bom em outra coisa. Às vezes, se fosse uma prova que ele apresentar na frente, talvez ele sairia melhor do que numa prova escrita, né? Então, eu acredito que para avaliar também a didática ela favorece muito o professor que consegue ter esse acompanhamento diariamente mesmo. E uma coisa interessante de se notar é a maneira como o sistema de ensino tradicional ele acaba monopolizando a prova como um único meio de entender se o aluno realmente sabe alguma coisa, né? E, como você mesma disse, isso não é verdade. Existem muitas competências que vão muito além do que você consegue decorar para colocar numa folha, né? E levando em consideração isso que eu disse, né? Quais são as principais habilidades que você acha que o estudante acaba desenvolvendo na jornada de aprendizagem? Eu acho que o top 1 das habilidades é a comunicação, né? Porque não tem jeito, em toda jornada o estudante ele precisa apresentar a produção dele, né? Então ele vai desenvolver essa questão da comunicação. Também a organização de ideias, né? Porque tem também a questão de construir os tópicos, né? Tanto numa jornada especial, numa jornada expositiva, eles vão ter que construir tópicos sobre aquilo que eles aprenderam. Então, é uma forma de absorver aquilo que foi falado e transformar em um tópico para anotar. Então, essa organização de ideias, síntese, né? Até objetividade, porque você precisa ser mais objetivo na hora de escrever, porque senão você se perde. Eu acho que esses são assim, os principais que eu percebo. E você acredita que os estudantes eles aprendem com mais profundidade utilizando de aprendizagem? Acredito sim, porque a gente trabalha esse contexto todo de fala, escrita, o ouvir, né? E tem estudos que comprovam que quando você escuta, escreve, depois fala, a aprendizagem acontece de verdade, né? É Sim. preciso desse passo a passo para a aprendizagem acontecer, né? Então, eu acredito sim que eles acabam aprendendo mais por seguir esses passos. Gabriel, qual você acha que é o diferencial da didática balvariana para o ensino contemporâneo? Eu vou até pegar um gancho, né, aqui na resposta da Bárbara. Nós aprendemos por sinapse, né? O sistema convencional, ele oferece a sinapse. Qual o professor falando, é o contato que eu tenho. No método balvariano, nós temos, no mínimo, 4 sinapses. Nós temos a primeira, que é a imersão, ou vai ser, né, exposta pelo ou quem estiver aplicando a jornada especial, ou pela leitura. A sinapse. Segunda sinapse, ele escrevendo, ou tópicos, ou ele produzindo texto. Terceira sinapse, ele expondo a produção dele, ou os tópicos, ou o texto. E a quarta sinapse, que é a linguagem intencional, ele ouvindo os próprios colegas falando sobre aquele assunto. Então, hoje na neurociência, a gente sabe que quanto maior o número de sinapses, mais forte aquela informação fica. Então, qual é mais forte? Uma sinapse ou pelo menos 4 sinapses? Então, respondendo a pergunta, né?
O método Balvariano, ele é muito mais eficaz em relação de aprendizagem que o método convencional, justamente pela quantidade de contatos que o estudante vai ter com um determinado tema. Uma convencional vai ter um contato, que é a aula, né? O professor falou o conteúdo. Se ele quiser anotar, ele anota. Se quiser anotar, ele não anota. O método Balvariano, não. Ele tem, no mínimo, por jornada 4 contatos, né? Cada um desses contatos vai ser uma sinapse sobre o mesmo conteúdo que vai fortalecer aquela informação, fazendo com que ela fique armazenada nas memórias duradouras. E a nova didática, né, é bem diferente do ensino tradicional e etc. E alguns professores, eles ficam assustados, né, escutando assim, nossa, mas mudar a nossa metodologia, como isso funciona. Eu queria lançar uma pergunta para vocês dois, né, como educadores que participam da didática. Vocês, na visão de vocês, vocês tiveram alguma dificuldade de se adaptar na didática ou foi algo fácil para vocês? Como foi a experiência? Bom, assim, eu não tive dificuldade de adaptar, sabe? Pra mim foi bem tranquilo, desde o princípio eu já gostei muito da ideia. Eu acho que quando a gente é recém-formado, né, a gente vem com essa questão de ai, querer mudar o mundo através da educação. Então, eu vi a didática como realmente uma oportunidade de melhorar aquilo que eu já percebia que era falho, né? Mas ao contrário, né, em contrapartida, a gente percebe que tem professores que já estão há muito tempo na área e já acham que é uma dificuldade, né? Ai, um trabalho a mais, aprender de novo, já sei dar aula, não preciso que ninguém me ensine a dar aula, né? Então, assim, ao meu ver, sempre foi visto como algo positivo, né? Tanto para o meu lado, né? Porque eu percebia que a didática ajudava o professor na prática docente, quanto na aprendizagem dos alunos que atende essas expectativas de que realmente vai ocorrer o aprendizado, né? E não simplesmente uma passagem de conteúdos ali naquele dia. Eu também não vejo, não vi, né, nenhuma dificuldade. Eu acho que os professores que apontam alguma dificuldade, na verdade, eu acredito que seja mais por não quererem reconhecer que é um método válido, porque a questão de trabalho não vai aumentar, tá? Como a Bárbara falou, não vai aumentar o trabalho do professor. Então, ao meu ver, não existe dificuldade, né? Às vezes a dificuldade que vai ter vai ser uma dificuldade colocada pelo próprio professor em aceitar ali o método, querer mudar. A dificuldade é essa, não querer. Agora, a dificuldade prática, fala assim, é mais difícil, requer mais isso, requer mais aquilo. Não. Na verdade, pelo contrário. O professor uma maior atenção nas avaliações e a gente passa a avaliar o relacionamento interpessoal, o desenvolvimento pessoal ali do aluno, estudante, mas dificuldade mesmo eu não vejo. Sim. E é muito triste isso, né, de não validarem, ter essa visão mais ampla, digamos assim, né, pra pegar a didática, para começar a aplicar a didática, até porque aqui no projeto, né, no parque educacional, nós utilizamos a didática também com crianças de 10, 12 anos, e é muito bom ver eles buscando livros, abrindo os livros, escrevendo, tendo aquela comunicação uma com a outra para conseguir entender, pegar toda a informação que uma tem, juntar com outra, ler os livros. É muito bom essa dinâmica que tem aqui dentro da didática, é uma coisa realmente muito rica. Quem a pessoa que passa o conhecimento não é o professor. Cada um tem o seu conhecimento, a gente valoriza o conhecimento que cada um tem, mesmo que seja um pouquinho, mesmo que seja muito. E a gente aprofunda esse conhecimento com os livros, com a pesquisa, né? Muito bom a dinâmica que acontece aqui dentro. Sim, realmente. E essa resistência à mudança acaba limitando os alunos, os próprios alunos, professores, né? Muitos professores hoje não gostam da situação atual das escolas, né? De como os alunos se encontram, a falta de interesse dos alunos. Só que, querendo ou não, o próprio sistema tradicional de ensino estimula esse desinteresse quando ele não coloca o aluno, que deveria ser o centro do ensino, como o foco sendo o professor, sabe? Então, quando você tira o professor, né? O professor é aquela pessoa que já sabe, ela já domina o conteúdo, já tem tem um vocabulário mais extenso, ele já tem as suas habilidades cognitivas mais desenvolvidas do que aqueles alunos que estão no ensino médio ou no ensino fundamental. Colocando o aluno no centro do ensino, ele se desenvolve mais e, consequentemente, problemas que os professores têm dentro de sala de aula
resolvem, né, de certa forma, passivamente, né? Ativamente, porque acontece dentro da metodologia, mas passivamente, porque acaba que os próprios estudantes não percebem que estão evoluindo, né? Aqueles estudantes que não querem, não se sentem tão bem ajudar e participar nas aulas, eles acabam evoluindo passivamente, mesmo não gostando de estar ali. E para finalizar, né, para finalizar nosso podcast, eu gostaria de perguntar: tem alguma mensagem que vocês gostariam de deixar para os professores que se interessaram pela didática, né, que assistiram o podcast, que se interessaram pela didática e querem saber mais sobre? Olha, assim, eu acho que é notório e bem comum quanto a educação ela tá sofrendo, né. Então, o que eu queria deixar, assim, de reflexão é que vale a pena a gente buscar novas alternativas, novas metodologias para tentar, sanar esses problemas, né, porque ficar só reclamando, falando que o aluno não aprende, que não dedica, não vai solucionar nada, né. Então dar espaço para o novo, dar espaço para aplicar novas metodologias, aí sim, né, buscaria solução para esses problemas que a gente tem encarado na educação. A mensagem que eu deixo, né, é muito, a cara do método, que é a experimentação, né. Experimente, gostou do método, né, achou interessante, experimente, aplique, veja, né, se vai fazer alguma diferença, porque pode ser que a própria experiência que o professor vai ter, vai ser muito maior do que tudo que a gente falou aqui, né. Sim. Então, o nosso método, ele é voltado na experimentação, né. Bauer, né, ele era muito ele era adepto da experiência, experimentar. O Marco fala muito, né, o fato de eu ser bom em física não garante que eu vou saber andar de bicicleta, né, eu preciso pegar uma bicicleta e andar. Então, professores também precisam experimentar. Reclama, né, igual a Bárbara falou, reclama da situação que está, mas não age em prol de tentar novas técnicas, né, ou novos métodos, por exemplo, o método Bauer. Então a minha mensagem é para que experimente. Com isso, chegamos ao fim de mais um Pode Aprender, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer estar aqui escutando vocês, né? Fazendo pergunta para vocês. E gostaria de deixar alguma mensagem, bom tempo? Eu espero que vocês acompanhem a gente, né? Teremos muito podcast. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito rico. Vocês conseguiram entender um pouquinho mais a didática e eu acho que é isso, né? É, Até a próxima. tchau, pessoal. Tchau, Sim, gente, tchau a obrigada, todos. amei participar com vocês. Eu espero mesmo que mais pessoas possam conhecer nossa metodologia, né, se interessarem e aplicarem também. Agradeço também a todos e é isso.